E hoje eu tô aqui pra comentar sobre o Won Pao-wat e uma situação bem chata de acusação de bullying que ocorreu logo no começo desse ano sobre esse ator. Então, se você quer saber melhor sobre tudo o que aconteceu, ou se você não faz a mínima ideia do que tá rolando, fica comigo aqui nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindas ao canal, meu nome é Camila e hoje a gente tá aqui para conversar sobre mais um ator de boys love tailandês que se viu envolvido em uma polêmica nesse ano. E o vídeo de hoje foi sugerido por vocês, e vocês também votaram numa enquete que eu fiz no meu Twitter, e esse foi o segundo vídeo mais votado da enquete. Então, se você ainda não me segue no Twitter, me segue lá que de vez em quando eu deixo umas enquetes aí para que vocês escolham a ordem dos vídeos das próximas semanas. Mas sem enrolação então, vamos falar sobre o Won Pao-wat. Won Pao-wat é um ator tailandês de 23 anos, nascido em 22 de março de 2000 em Bangkok. Ele começou sua carreira em 2016, aos 16 anos, no drama Make It Right, no qual interpretou Frame, um dos protagonistas. Em 2017, ele reprisou o personagem na segunda temporada do drama. Ele atuou em outros dramas como War of High School e Bangkok Ghost Stories, até que em 2019 fez seu primeiro trabalho com sua atual agência, GMM TV. O drama que estrelou se chama He's Coming to Me, no qual vivia uma relação conturbada ao se apaixonar por um fantasma, interpretado por Sinto Prachaya, já famoso por ser um dos protagonistas de Sotus. No mesmo ano, On atuou em Deal the Movie, versão tailandesa do polêmico filme coreano Bungee Jumping of Their Own. Com esses dois trabalhos em seu currículo, o nome de On se tornou bastante conhecido no mundo dos boys loves. No entanto, foi em 2021 que On fez o papel pelo qual é mais conhecido hoje em dia, o travesso Pat em Bad Buddy, que tinha uma relação de rivalidade com seu vizinho Pran, interpretado por Nanon Korapati. A química e naturalidade dos dois atores rendeu popularidade imensa ao drama, assim como 7 prêmios, dentre eles os prêmios de melhor série tailandesa pela WeTV Awards de 2021 e série do ano pelo Maya Entertain Awards em 2022. Depois de Bad Buddy, a agenda do ator ficou lotada e ele começou a empilhar personagens em dramas populares na GMM TV. No entanto, quando parecia que a carreira do ator só podia melhorar, uma acusação séria no começo de 2023 fez sua sucessão de vitórias mudar completamente. Tudo começou por um drama coreano chamado The Glory, que foi lançado em 30 de dezembro de 2022. A trama conta a história de uma jovem que, intimidada a ponto de decidir abandonar a escola, planeja a melhor forma de se vingar. Depois de se tornar professora primária, ela acolhe o filho do homem que mais a atormentou para decretar sua vingança. Por conta da história envolvendo bullying escolar e o quanto o drama ficou famoso, muitas discussões online começaram a surgir sobre o assunto. Desde ídolos de K-pop com passado de violência escolar que foram trazidos à tona, até pessoas que sofreram bullying e decidiram tomar coragem de expor o que passaram. E foi isso que aconteceu no caso do Won. No dia 3 de janeiro, a conta no Twitter Incomplete Kiddo postou uma acusação contra um ator, sem diretamente citá-lo, mas dando todas as dicas que a postagem era sobre ele. A conta alegou que um ator da GMM TV que se formou no ensino médio em uma escola só para meninos e foi para uma universidade perto do prédio da GMM praticava bullying durante a juventude. Infelizmente essa conta tá privada no momento, então aqui para enriquecer o vídeo eu infelizmente não consegui nenhum print que mostrasse direitinho o que essa conta estava falando, eu só encontrei traduções. De acordo com suas alegações, On debochou de um colega autista em sua antiga escola, provocava meninas e jogou refrigerante em um colega. Os internautas logo concluíram que os alvos do ator eram pessoas que teriam mais dificuldade em se defender dele. De acordo com Incomplete Kiddo, o acidente de bullying aconteceu muitas vezes durante o ensino fundamental até o ensino médio, e eles ainda aguardavam por um pedido de desculpas de On. Após os tailandeses cobrarem uma atitude do ator, no dia 8 de janeiro ele postou um pedido de desculpas em sua conta no Twitter. Pelo assunto que vem sendo discutido, peço desculpas pelo atraso para vir me desculpar, pois esse assunto envolve outras pessoas. Posso explicar aqui? Admito que quando criança era travesso e impulsivo. Às vezes era uma conduta de ato juvenil, sem intenção de causar mal-estar a ninguém. Aconteceu quando eu estava no ensino médio, quando eu e meus amigos fazíamos bullying com outras crianças. Eu fui repreendido pelos professores, fui punido e meus pais foram chamados. Eu e meus pais pedimos desculpas à família. Essa foi uma lição significativa para mim e eu sempre tentei me aprimorar. Sinto muito se algo que fiz quando criança causou uma ferida mental naquele amigo até hoje.
Eu realmente sinto muito, vou me arrepender e nunca me perdoar por isso pelo resto da minha vida. Lamento a todos que foram afetados pelo meu ato impulsivo e infantil. No passado, o On já tinha falado sobre essa questão lá em 2020 numa entrevista para a Unicef para arrecadar fundo para crianças carentes. Agora eu entendo essas coisas, eu consigo compreender melhor. Eu costumava debochar e tirar sarro de outras crianças quando eu era mais novo. Mas enquanto eu crescia e aprendia com essas ações, percebi que todos nós somos iguais. Aprendi com o meu personagem, em He's Coming to Me, e agora os entendo melhor também. Estou muito agradecido por todos os elogios que recebi em He's Coming to Me. Um em particular me agradeceu por ter retratado essa perspectiva. Espero que eu possa ajudar aqueles que pensam como o meu antigo eu a serem mais compreensivos com os outros. E aí no mesmo dia, no dia 8 de janeiro, a conta Incomplete Kiddo respondeu ao pedido de desculpas do On. Olá, eu vi o pedido de desculpas, mas ninguém me contatou até agora. Quero começar dizendo que não estou de forma alguma agradecendo por sua confissão, pois era o mínimo que devia fazer. Antes que alguém tivesse te pedido para se desculpar, você já devia ter o feito. Já que eu e outras vítimas nunca te perdoamos, fico agradecido porque você não tentou justificar o seu comportamento do passado. Gostaria que você pudesse mudar alguns termos que fizeram parecer que o bullying que você cometeu era algo pequeno e que a violência escolar foi algo infantil, quando na verdade você era velho o suficiente para saber definir o certo do errado. Todos os estudantes merecem um ambiente escolar calmo e livre do medo do bullying e do fardo da autoculpa. Ok, se isso é tudo que você tinha a dizer, não tenho poder de obrigar ninguém a falar. Como vítima, estou consciente da sua declaração. No entanto, espero que desculpa não seja a sua última palavra sobre isso. Gostaria que essa situação lembrasse a todos das raízes do problema do bullying escolar. Bullying é inaceitável e jamais deveria ser visto como algo pequeno. A conta também comentou sobre estar recebendo várias mensagens de ódio dos fãs do On e pediu por empatia. A conta também agradeceu a todos que compreenderam o lado das vítimas desde o começo. E assim então, desde lá, essa conta tá fechada. De acordo com um estudo postado pelo Bangkok Post, até 92% das crianças em idade escolar na Tailândia já foram submetidas a abuso físico ou psicológico por seus colegas, enquanto 13% estão clinicamente deprimidas devido ao bullying. Foi o que descobriram em uma pesquisa realizada no ano de 2020 pela Rede de Defensores Jurídicos para Crianças e Jovens. A pesquisa envolveu mais de 1.000 alunos de 15 escolas em todo o país com idades entre 10 a 15 anos. E constatou que 92% relataram ter sofrido bullying de seus colegas pelo menos uma vez. Destes, 35% disseram ter sofrido bullying pelo menos 2 vezes por semestre, enquanto 25% afirmaram sofrer bullying pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Os métodos de bullying variam de abuso físico, verbal e cibernético, com 62% dizendo que foram agredidos na cabeça por seus colegas. 43% disseram que os agressores zombaram dos nomes de seus pais e 42% foram humilhados com xingamentos rudes. Quase 30% dos entrevistados disseram ter sofrido alguma forma de assédio ou abuso nas redes sociais. Bom, as respostas do público diante da questão da violência escolar do On foram mistas. Algumas pessoas acreditam que essa questão devia ter sido resolvida diretamente entre o On e as vítimas e que não precisava ter ido para online. Algumas pessoas também acreditam que essa questão devia ter sido resolvida lá na época entre o On, os alunos e os pais dos alunos e a escola. O On disse no pedido de desculpas dele que ele tinha se desculpado com uma vítima e com os pais dessa vítima, mas pelo que parece foi só uma pessoa, só um caso, e muitos outros, ficaram sem esse pedido de desculpas. E aí, embora alguns fãs do ator tenham ficado do lado dele e defendido ele, o contrário também aconteceu. Desde o ocorrido, o ator tem sofrido com mensagens de ódio, cyberbullying e ameaças. Duas grandes mídias tailandesas fizeram um artigo sobre o assunto, ligando o caso de violência escolar do On ao drama The Glory, a Vogue Thailand e o The Standard. No dia 2 de abril, On falou sobre seus sentimentos durante um evento para celebrar seu 23º aniversário. Muito obrigada por estarem sempre ao meu lado. Desde o ano novo até agora não tem sido fácil para mim passar cada dia. Quero agradecer a todos vocês por me amarem, acreditarem em mim e me apoiarem. Obrigado de verdade, de coração. Não sei quando vocês me conheceram e começaram a me amar, mas deixe-me dizer uma coisa. Quem entra na minha vida, eu cuido, eu amo. Quando vocês me cumprimentam e sorriem para mim, me sinto feliz, me dá uma boa energia. Muitos fãs compareceram ao seu evento de aniversário. Apesar de continuar recebendo mensagens de ódio, parece que On foi capaz de seguir em frente com sua carreira.
Ele estará reprisando seu famoso personagem Patty em Our Sky 2, série antológica em 8 partes que mostra casais famosos dos dramas da GMM TV, e terá a volta dos personagens icônicos de Bad Buddy. Ele também estará no drama Double Savage com o ator Per Tanapon. Bom, gente, e é isso. A situação do Won foi essa. Teve essa acusação, né, de bullying e ele respondeu e ele se desculpou. E vocês viram que a vítima também respondeu a esse pedido de desculpas. E agora o Won tá seguindo em frente com a carreira dele e com os projetos que ele tem por aí. E a única coisa que eu tenho pra dizer sobre essa situação é que eu não acredito que você possa combater ódio com ódio. Então, pra mim, as pessoas que fazem bullying com o Won por ele ter feito bullying não são melhores do que ele. Eu acredito em dar sempre uma segunda chance para as pessoas e que elas possam melhorar, que elas possam aprender com o que aconteceu. Me parece que esse é o caso do Won, nas 2 vezes que ele citou sobre isso, tanto lá em 2020, que ele já confessou que ele teve esse passado, né, bem conturbado, quanto agora no pedido de desculpas dele, assim, pareceu que ele realmente aprendeu com a situação e que ele pretende evoluir disso, né, e nunca mais fazer esse tipo de coisa. Eu sempre gosto de ficar de olho nesses atores que têm essas questões, porque a gente nunca sabe, né, mas eu acho que é importante a gente ficar de olho pra ver o que vai acontecer, como que vai ser a situação daqui pra frente e ver se realmente ele aprendeu com a situação e que esse tipo de coisa nunca mais vai acontecer. Eu acho que é melhor assim do que ficar jogando hate pra pessoa, porque a gente não sabe a história inteira, tudo que a gente sabe foi coisas que um disse, outro disse, não tem nenhuma prova concreta, né, que mostre as coisas que ele fez, e acredito que tenha muita coisa que não veio a público também, então, assim, eu acho muito difícil a gente ficar nessa posição de julgar uma pessoa, de julgar completamente o caráter de alguém. Todo mundo que tá aqui nesse planeta veio pra evoluir, acho que todos nós já cometemos erros, e ninguém é perfeito. E os erros que o Won cometeu foram, sim, bem sérios, é bem grave o que ele fazia, e eu, como uma pessoa vítima de bullying escolar, sei que esse tipo de coisa afeta a vida da gente pro resto da vida, que tem coisas que a gente sempre vai lembrar com dor do que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu também não acho que é certo ficar mandando mensagem de ódio pro ator e coisas horríveis aí, porque tem gente que passa muito dos limites, né? Então, assim, você não é melhor do que ele, do que as coisas que ele fez no passado, se você vai atacar ele da mesma forma, sabe? Eu acho que a gente tem que sim manter esse olhar de atenção em cima, né, pra ver como é que vai ser, mas eu acho que a gente também tem que dar uma segunda chance para as pessoas, e nesse caso do Won, eu também estou dando uma segunda chance para ele e espero que ele evolua e se torne uma pessoa melhor no futuro. Mas enfim, deixem as opiniões de vocês nos comentários, o que vocês acham dessa história, e lembrando que se vocês forem jogar hate no ator, se vocês forem mandar mensagens de ódio para mim também, os comentários vão ser apagados e vocês vão ser bloqueados aqui no canal, porque é o tipo de coisa que eu não tolero. Deixem as opiniões de vocês com respeito e eu vou estar interagindo com vocês aí nos comentários. Deixem sugestões também para os próximos vídeos, que eu com certeza vou estar gravando nas próximas semanas. Mas por hoje é isso então. Um super beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.